Cheiro de poeira, né? Cheiro de poeira. Tô sentindo. Quê? Não? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar aqui com algumas divulgações, começando pelos cursos que a nossa casa oferece. Às terças-feiras, a partir de 19 horas, nós temos o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, terça-feira, a partir de 19 horas. Quinta-feira, nós temos 2 estudos aqui na nossa casa. O estudo do Livro dos Espíritos, a partir de 19 horas até as 20, e de 20 às 21 horas, o estudo da mediunidade. Esses 2 na quinta-feira. E aos sábados, a partir de 10h30, nós temos uma outra turma do ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, estão todos convidados a estarem aqui participando dos estudos. Hoje, nós teremos aqui a nossa irmã Antônia, falando sobre os sinais dos tempos. No próximo sábado, Walter Labuto, que é um trabalhador da casa, falando sobre a ceia pascal. E na próxima terça-feira, com o tema Relações mais afetuosas com Jesus, teremos como convidado o Gutenberg Pascoal, esse mesmo horário. Lembrando que o tema central do mês de outubro é Ensinos de Jesus. Tá? Então, nós vamos fazer agora a leitura da página, intitulada Dentro da Luta, lição 162, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus. João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho.
Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Graças a Deus. Então vamos, após esta página, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, rogando, Senhor, a sua presença entre nós nesta noite, que possamos senti-la através dessa paz que nos envolve, que possamos senti-la durante toda a reunião, quando aqui estivermos ouvindo, refletindo sobre a mensagem trazida nessa noite. Abençoe a nossa irmã Antônia, que estará aqui conosco, trazendo os estudos, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga. Que nossos irmãos internautas possam estar acompanhando de forma equilibrada, pacífica, que possam também estar em sintonia com todos nós através do estudo da noite de hoje. Abençoe, Senhor, cada um de nós, encarnados e desencarnados. Abençoe todos os trabalhadores desta casa, tanto os encarnados quanto os desencarnados, dando-nos bom ânimo, perseverança no bem e que possamos estar sempre vigilantes em nossos pensamentos e nossas atitudes, aonde quer que estejamos. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Antônia para estar falando sobre os sinais do tempo. Boa noite a todos. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os sinais dos tempos, né? Então, tem o sermão profético, né, de Jesus, ele é bem longo, mas eu trouxe aqui 4 passagens, 4 partes desse sermão. Aí ele diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Está em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Aí, volta. O progresso da humanidade... Não, acho que eu pulei. Ai, estou puxando demais, desculpe. Quem tem E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em Mateus 24, versículos 29 a 30. Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. João 16, 20 e 22. Aí, quando a gente lê, né, essas passagens, dá até um certo receio. Aí eu fico lembrando que quando a gente, de vez em quando, recebe alguns panfletozinhos, são assim, meio de assustar, né, quando fala dos sinais dos tempos. Aí lá na internet, aí coloquei sinais dos tempos, aí veio logo essas coisas assim, né? Bem catastróficas, bem assustadoras mesmo. Mas olha que eu coloquei aquela ampulheta ali, um céu bonito, aqui, olha sol lindo, né? Porque para o Espiritismo não é tão assim, não é? O Espiritismo não é bem assim, muito pelo contrário. Bom, pelo menos eu acho, né? Porque lá na Gênesis, no capítulo 18, aí tem um capítulo, já lá no finalzinho da Gênesis mesmo, que tem esse título, Sinais dos Tempos. E aí ela vem colocando, né, sobre esse final dos tempos. E aí ela começa dizendo, né, lá na Gênesis, tudo na criação é harmonia. Então, só por aí, né, a gente já sabe que tudo é harmonia, né? A gente sabe que Deus é nosso Pai, nos criou para a felicidade, então tudo é harmonia, né? Isso já é muito, né? Já dá uma certa confiança, um bocado de alegria, né? Então, tudo revela a previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas coisas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, se Jesus disse, né, que está chegados os tempos, e a gente já sabe que então tem alguma coisa, né, em harmonia com a lei de Deus, né? Então, alguma coisa muito bom para acontecer, sim. E aí, né, nesse capítulo da Gênesis muito grande, bem grande. Eu peguei umas partezinhas, né? Mas então, algumas ele fica até meio longo. Eu acho que vou ter que pular até algumas coisas, porque o tempo não vai dar. Porque tudo está, né, de conforme com o planejamento de Deus. E o planejamento é para a felicidade. Então, ele diz assim, ó. Claro que eu pulei um bocado, né?
nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, né? Então a Terra vai se progredindo, né? Lembra? A gente viu a formação, né? É lindo, né? Aquele livro A Caminho da Luz, né? Que fala de Jesus com aquela bola, né? Incandescente formando o nosso planeta. Aí vem os dinossauros, né? Aquela coisa toda e toda a época da barbárie e tudo mais. Hoje a gente já vive um outro momento. Então, assim, então era, né, um planeta bem diferente, né? Na época do dinossauro fala que é tudo vapor, que é tudo quente e tal, né? E aí a gente vai vendo cada vez a mudança do tempo. Hoje até o pessoal não está reclamando pra caramba, né? Porque o tempo está uma hora quente demais, uma hora frio demais e tudo mais, mas estamos mudando, né? Mas a Terra está muito diferente, né? O homem muda o planeta, as plantas, a gente está vendo, não é? Como é que as plantas estão mudando? A gente estava vendo, nossa mangueira já acabou a manga. E o pessoal fala, não, mas não era novembro, não era não sei quando, né? Mas tudo vai mudando. Moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, a gente também vai mudando, porque nós vamos mudando, né? As pessoas, né? Então, antigamente tinha o homem das cavernas, né? Era tudo, né? Conforme ele queria, era no braço, né? Era né? Vencendo o outro, dava uma paulada na cabeça do outro para conseguir, era a vez dele, e vai indo, né? E a gente agora, hoje a gente já está um bocadinho melhor, né? A gente já busca lei, a gente já busca conversar, a gente já busca outros meios, né? E até acho que a gente já está com, eu vou dizer que está prevalecendo, tá? Porque eu gosto de acreditar assim, né? Que a gente já prevalece mesmo, né? A conversa, não é? A delicadeza, né? Eu acho que a gente já chega por aí. Então, a gente vai mudando. Então, ambos esses progressos se realizam paralelamente. Então, vai mudando fisicamente e moralmente paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, a Terra vai mudando de acordo com conosco, né? Conforme a gente vai mudando. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, né? Então, realmente, né? A gente tem mudado, está tudo muito mudado, nós também. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes, né? Então, a gente está mudando, né? Está ficando mais inteligente, a gente, né? Descobrindo tanta coisa, né? O homem está moralmente também, né? Porque eu acho que muitas coisas que a gente, né? Antigamente, eu acho que até por a gente mesmo, a gente pensava, né? Não, isso aqui pode, né? Hoje a gente fala, caramba, como é que eu pude defender aquilo? Como é que eu pude defender aquela ideia? E a gente muda moralmente, né? E os nossos costumes também. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob as ações das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços da sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis a comunicação e mais produtiva a terra, né? Então, realmente, a comunicação, então, não é? Porque acontece alguma coisa aqui, lá no Japão, na hora sabe, e aconteceu alguma coisa aqui, no mundo inteiro sabe. Até por isso as pessoas ficam falando assim, não, o mundo está pior, não sei o quê, mas é porque a gente sabe de tudo que acontece em todo canto, né? Então, e na hora. O progresso da humanidade cumpre, pois, em virtude de uma lei. Então, ora, como todas as leis da natureza são obra da eterna sabedoria e da presciência divinas, tudo que é efeito dessas leis
resulta da vontade de Deus, e não de uma vontade acidental e caprichosa, mas uma vontade imutável. Então, tudo está na lei de Deus. A Jane fala que a dona Laura falava, tudo está certo, né? Então, a gente vê, a gente se assusta com as coisas que estão acontecendo, mas tudo está na lei de Deus, né? Tudo está previsto, né? Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, assim, igual as frutas, né? Igual tem um tempinho para amadurecer, nós também, né, o nosso planeta, as pessoas, vê que a gente também, né, próprias pessoas, né, 9 meses, né, a gravidez, cresce, depois vai, né, e desencarna, também o nosso planeta também está tudo de acordo com a lei de Deus. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. O homem, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Incontestável, né? Tanto que a gente já descobriu, né, sobre medicina, tratamentos, remédios, né, os exames, né, que nos possibilita até nos tratar com bastante antecipação e tudo mais. Resta-lhes um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, olha, a gente já evoluiu bastante nas ciências, né? E na inteligência e tudo mais, mas agora o nosso progresso que a gente precisa é o de reinar, fazer reine entre nós a caridade, fraternidade, solidariedade. E só assim a gente vai, né, estar bem, não é? Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as instituições antiquadas, restos de outras idades, boas para certa época e suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportava, seriam hoje um entrave. Então, antigamente, né, certas coisas eram possíveis, eram aceitáveis, mas tudo vai mudando. Então, já não é somente desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam. Eles necessitam mais de elevar o sentimento. Agora a gente precisa elevar o nosso sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. No livro dos Espíritos nos falam que é o entrave, não é? Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou de um povo, ou de uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado. Então, tudo, né? Agora, a gente precisa mudar. As mudanças são no globo todo, né? No globo todo e para todas as pessoas. E aí fala que os homens que mais opostos lhes são, trabalham para ela ao seu malgrado. Essa ordem eu achei muito interessante, que na pergunta 784, Kardec pergunta assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, né? Às vezes parece que ao invés do homem seguir em frente, né? Ele, do ponto de vista moral, ele recua. Engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Ele fala que o homem,
Ah, não, o mundo está pior, né? Nada não. Pois que melhor compreende o que é mal. Né? A gente já percebe o que é mal. A gente já defendeu certas ideias, agora a gente já vê que não é bem assim. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, de repente, a gente vê as pessoas fazendo tanta coisa ruim, né? E as pessoas vão percebendo, caramba, isso não está certo, né? Então, assim, quando a gente está vendo muita maldade no mundo, hoje estava vendo no jornal, né? As guerras mesmo, né? Irã e não sei o quê, caramba, como é que pode? E a gente vai, não, mas isso não está certo, né? Então a gente vai tomando posicionamento, né? A gente vai vendo que isso não está certo, aquelas crianças, aquelas pessoas, não tem nada a ver com isso, não é? Então, aquelas coisas gritam aos nossos ouvidos, não é? E a gente, quando a pessoa, quando a gente está vendo, a pessoa está fazendo mal, tá abrindo, na verdade, os olhos das outras pessoas para o que não é bom, né? Para o que é errado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então, tudo vai evoluindo. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, lutas de ideias. Né? Então, assim, uma coisa muito importante, né, o que está acontecendo muito nesse momento, né, essa luta de ideias. Né? A gente tem acontecido demais no mundo todo, em todos os setores da vida, né, essas lutas de ideias, essas pessoas que estão ainda com ideias mais retrógradas, mais egoístas, mais ensimesmadas, e outras pessoas que estão, né, com ideias mais de solidariedade, mais de justiça. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Né? Então, essas lutas de ideias que a gente está vendo, né? Isso vai passar. Um dia, quando tudo estiver, né, mais equilibrado. É, pois, das lutas de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Eu até fico pensando que dessas lutas de ideias, né, que as pessoas vão, né, tem certas ideias, a gente está vendo, né, a ganância, né, tomando assim, as pessoas pela sua ganância, fazendo muitas coisas né, até com relação ao planeta, então com relação às pessoas, às instituições, e outras pessoas ali combatendo, né, tentando combater, tentando abrir os olhos, e assim, e até catástrofe acontecendo, né? Ver que hoje todos estamos sendo convocados, né, a cuidar do nosso planeta. No CERJ mesmo, né, eu compartilhei, depois eu não achei mais, mas até foi o Guto que trouxe, que colocou lá no grupo do 10º o CERJ, né, eu acho que até da FEB, a campanha para a gente cuidar do planeta. Né? Então, assim, quando as pessoas estão desmatando, né, estão cortando, né, a terra sem qualquer cuidado, né, acontecendo tanta coisa, e o tempo todo a gente ouve falar, né, poxa, tem que cuidar, quando qualquer chuvinha alaga tudo, e isso não é só no Brasil. Em todo canto o pessoal fala assim, não, é preciso cuidar do planeta. Né? Então, para a gente, nosso cuidado com lixo, a gente está até tentando aqui, a gente estava conversando, meu Deus, mas é tão difícil, né? Porque é um pouco caro, né? Os copos, essas coisas, os descartáveis, e aí alguém falou assim, não,
até quando que a gente fica tentando evitar os de papéis. A Rosa fica, não, eu sou contra ficar imprimindo muita coisa. Mas disse que até quando você, certas coisas que você faz, né, virtual, também, como é que a gente diz, atinge o planeta. Mas, enfim, né, a gente vai tentando. Né? Nossa obrigação é de ir buscando, tentando, né, solucionar, tentando minimizar os danos ao nosso planeta. Então, pois das lutas, das ideias, que surgirão vários graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes, né? Aquelas cenas bem assustadoras, né? Puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não mais as entranhas do planeta se agitam, são as da humanidade. Até nesse capítulo, Sinais dos Tempos, da Gênese, fala, né, que muitas das coisas que estão acontecendo, inclusive das doenças, né, está tudo já ali planejado também. Está tudo, porque é um tempo de maturação mesmo, né, das coisas. Então, assim, né, algumas coisas vão ser pelo normal, né, pelo estado normal. Outras pelo que a gente provoca, né? Então, a nossa parte é evitar, né? Basta que já está ali, né, de acordo com o que já está no plano. De certo, a humanidade se transforma, como já disse, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são para indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam, né, as crises da humanidade se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, tudo, né, a gente passa, é doloroso, é muito sofrimento e tudo mais, mas depois a gente vai vendo que acontece o progresso material e moral, né? Até a gente vê depois das guerras, né, a formação de instituições, né, para tentar evitar outras guerras, ajudar os países que mais sofreram na guerra, os países mais pobres, essas coisas todas, né? Então, em tudo, né, mesmo que depois dos sofrimentos, a gente vai ver que o progresso que disso se origina, né? A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. E fala aqui há quase um século, né? Porque a gente fica pensando que ia ser assim no estalo, né? Essa mudança. E ele fala ali, né, na Gênese, 1861, 800 e pouco, que ela já estava há quase um século nesse trabalho. Nós ainda estamos, né? E aí, como a gente fala, né, um século para a eternidade, não é? Né? Então, é um momento, sim, é um momento, mas só que, né, um momento que vai durar quanto tempo? E aí ele fala, ó, impelida por invisível força. Eu achei muito interessante. Ficar certo de quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e mais se exacerbam como entre vós. Então, a população de desencarnado também participa, né, dessas comoções, dessas revoluções. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno,
e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuídas de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso, né? Então, a gente vai vivendo essas fases, né? Então, vai passando por um sufoco, muitas dores, depois tudo se acalma e a gente vai seguindo em frente, né? Buscando resolver, buscando superar, né, os momentos. E aí também evoluindo. E a gente evolui, como eu já falou, né, física e moralmente. A humanidade é um ser coletivo, em quem se operam as mesmas evoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. De duas maneiras se opera, como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual e lenta, imperceptível, né? Tudo vai se modificando dia a dia, devagarzinho, né? As pessoas, as instituições, as religiões, os países, a ciência, tudo, né? E a traduzir por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. Aí, assim, né? Então, de vez em quando, acontecem algumas coisas, né, que provocam essas coisas, assim, bruscas, né? Aí fala assim, ó, na 783, pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ao progresso regular e lento, os espíritos respondem, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, né, quando a gente fica, né, a humanidade fica ali, né, não consegue evoluir o que ele deveria, aí acontece alguns abalos para sacudir, né? As pessoas precisam, né? Igual com a gente também, não é? De vez em quando a gente fica muito na moleza ali, alguma coisa acontece, a gente tem que levantar e sair, né? Resolvendo a nossa vida. Eu vou dar uma pulada aqui. Então, ele fala aqui, né? Que a fraternidade será a pedra angular, né? Porque a gente precisa evoluir moralmente, então a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutualmente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então, assim, a fé, né? Aquela fé que une, não é aquela fé que a gente, não, eu que estou certo, cada um acha que você que está certo, e um tem que se estar brigando um contra o outro, né? A fé que une, né? E a fé em Deus, né?
na alma, né, que a gente continua, a fé no futuro, no progresso do homem, que a gente realmente continua, que a gente vai estar sempre, né, relacionando, porque de repente a gente podia pensar, não, eu morri, acabou, né? Então aí, para que eu vou pensar em melhorar, né? Morri, acabou. Então, a fé, né, em Deus, que nos coloque, né, que nos faça perceber, né, irmãos, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, né? Que a gente está pensando que as coisas que nos acontecem é porque Deus quis. Não, né? O que vem de ruim é dos homens. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E aí fala que o Espiritismo, né, é que nos traz, nos faculta esses pensamentos, né, nos mostra o tempo todo que somos irmãos, que a gente, né, Deus é Pai de todos nós, que a gente continua, que a gente se reencontra. Estou pulando um pouquinho, que a hora está avançando. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá de sua inteligência e de seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. A gente vê, né, muita gente muito inteligente usando essa inteligência, usando de meios para passar a perna no outro. Mas aí, hoje eu estava ouvindo uma palestra até com Arthur Valadares, e ele falava assim, que às vezes 1 minuto, né, que você usa ali para passar por cima do outro, né, vai ali, né, tá se comprometendo a séculos de dores, não é? Então, o Espiritismo nos traz todos esses alertas. Então, quando a gente melhorar, né, o orgulho e o egoísmo, que são os entraves, né, quando a gente combater em nós, né, quando ele não mais nos dominar, aí que a gente vai ser, né, feliz e vamos poder, né, trazer a caridade para o nosso convívio. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Só o progresso moral, né? Deixa eu pular mais um pouquinho. Então, essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra de regeneração. E a gente vê mesmo, né? Está cada vez mais acontecendo, sendo fundadas muitas instituições protetoras, né? Teve, que dia? Foi 20 passado? Que foi o dia do voluntário, e o Brasil, acho que está bem à frente em número de voluntários, não é? Então, assim, em tudo a gente vê as pessoas se juntando para colaborar, para proteger, para, né, ajudar as pessoas, que as leis penais vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos, não é? As leis cada vez mudando mais, né? A gente vê que tem uma mudança enorme aí, né? Antigamente, para hoje, não vai dar nem para falar, mas as leis são cada dia mais impregnadas de sentimentos humanos, enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, não é? A gente
já olha o outro, mesmo de muito longe, como irmão. A gente já se condói, a gente já quer ajudar, a gente já faz prece, né? Pelo menos prece a gente já começa a fazer pelas pessoas bem mais longe, bem mais distantes. E os mais próximos também, né? O que a gente pode fazer, a gente vê muita coisa na internet acontecendo nesse sentido. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para justas pacíficas da inteligência. Até no sábado, nesse sábado, no outro, a gente estava comentando, né? Como a gente até já fica ali na torcida por quem que vai ser eleito lá na Europa, porque a gente pensa, né, pelas ideias daquela pessoa, né, é o que vai favorecer aquela população, né? A gente já fica naquela torcida, né, que seja fulano e não ciclano, porque fulano que pensa nas pessoas em geral, o outro é mais egoísta, é aquilo, né? A gente já fica até nessa torcida. Outro sinal, não menos característico do período em que entramos, encontra-se na reação que se opera nos sentidos das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. Se supusermos possuído desses sentimentos, a maioria dos homens poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão, olha só que bacana, por divisa a caridade, a fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta para que tende, evidentemente, a humanidade. Esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as há de realizar. Né? Então, eu achei isso ótimo, né? A gente vai chegar lá. Isso é querer de Deus. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens de progresso se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-los. E olha só, jogando essa bola para a gente, né? E por isso que a Emmanuel fala, né? Que a gente precisa divulgar a doutrina, não é? Porque né? O Espiritismo traz essas ideias todas, assim, né? Todo dia a gente ouve, todo dia a gente lê, né? Sobre essas ideias que que vai dar essa alavancada aí mesmo, né? No progresso moral do nosso planeta. Então, grande, por certo, é ainda o número de retardatários. Então, assim, um monte de gente já está com essas ideias. Mas há muitos retardatários. Mas que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirar-lhes algumas pedras. Né? Então, algumas pessoas ainda ficam falando, não, isso é bobagem, não, isso é só trouxa, né? Tal, essas coisas. Mas essa onda é a geração que surge. Ao passo que elas se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Né? Vão acabar, né? Esses retardatários vão cada vez mais diminuir. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso,
da criatura contra a vontade do Criador. Aí pronto, né? Uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Né? Então, assim, vai acontecer, né? A gente vai seguir a doutrina nos mostra, né, que os planetas eles progridem. A gente então está nessa caminhada para a regeneração, para mundo de regeneração. E aí no Evangelho até fala, né, que a gente ainda vai ter corpo de carne, a gente ainda vai viver algumas vicissitudes, mas não tem nem comparação com o mundo de expiação e prova. Né? Então, até me lembrei da música São Chegados os Tempos, que fala muito desse momento. Eu botei a letra, né? Que fala, né? Que a gente, né? Vai chegar lá. Então, Jesus já nos trouxe, né? Esse germe do amor já está no coração de todos nós. Então, a nossa estrada, a gente vai chegar lá, né? Então, fazer a nossa parte, né? Agora, de que lado que nós estamos, né? É claro que nós estamos. Essa música é linda. Então, assim, depois de ouvir, a gente pode ser sincero.
essa música foi de uma, lindo, né? De uma comércia, a Clara, né? Clara Gomes. Então, assim, né? Cada um de nós é mensageiro da felicidade, que nós façamos o nosso papel, né? Amar, né? Buscar as coisas do alto, né? Sermos fraternos, caridosos, né? Que a gente faça mesmo, como diz aqui, né? Fazer que a fraternidade, que a caridade, né? Vigore, prevaleça no nosso país, entre todos nós. Que Jesus nos ajude e nos inspire sempre. E o mais importante que a Antônia falou, né, da mensagem de hoje, que ela trouxe para nós, eu acho que é todo esse caminhar, né, para a evolução do nosso planeta, a nossa evolução, e a gente saber que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, né? Por mais que a gente caia, a gente, né, faça uma coisa errada, o planeta esteja em ebulição, tudo isso está acontecendo, está tudo sob o controle de Deus, né? Isso é o mais importante, não é mesmo? Então, vamos finalizando esse momento aqui, nós vamos iniciar o momento do passe. Quem sentir a necessidade de receber, que possa permanecer aqui em nosso salão, que possamos estar em silêncio, refletindo sobre tudo que a nossa irmã trouxe para nós hoje, nessa noite, tá? Então, que nós possamos juntos agradecer a Deus por esses momentos que aqui estamos passando, momentos de reflexão, de aprendizado, que a nossa irmã Antônia receba nosso carinho, nosso abraço, por ter nos trazido todas as reflexões da noite, que possamos sair daqui hoje melhores, mais envolvidos com a espiritualidade amiga, mais reflexivos e conscientes de que Deus nos ampara sempre. Obrigada, Senhor, por esses momentos, esses instantes, que nossos irmãos internautas também estejam recebendo essa mesma luz, essas mesmas vibrações que nos envolvem aqui nesse instante. Que todas essas vibrações cheguem a todos os lares, hospitais, asilos, presídios, que todos possam estar recebendo nesse instante, Senhor, o seu amor, o seu amparo, a sua luz. Que Maria possa nos fortalecer nossos irmãos, principalmente aqueles que estão passando por momentos de dores, de aflições e que estejam se sentindo desamparados, que eles possam ser nesse momento fortalecidos, Senhor, pelo seu amparo. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.